Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, então vamos começar o nosso estudo. Estamos estudando o capítulo 17, o romance de Alfredo. No último programa, nós conversávamos sobre as impressões do André Luiz, né, quando ele chegou ao posto de socorro, que o Alfredo é o dirigente. O Alfredo disse que ultimamente o ambiente em torno do castelo, né, porque esse posto tinha o formato de um castelo, estava numa situação muito difícil, porquanto a gente sabe que por essa época estava acontecendo na crosta da Terra a Segunda Grande Guerra Mundial. Apesar do Brasil não estar, né, oficialmente na guerra, ele só foi no final, mas os brasileiros, de alguma maneira, estavam lutando mentalmente também. Então juntava-se os desequilibrados, desencarnados, juntava-se as emanações mentais dos encarnados. Então o ambiente estava pesadíssimo em torno do castelo, né? A gente até comentou que os dias de hoje, os dias de transição que vivemos, são dias bem parecidos, porque existem guerras na crosta da Terra, fora os problemas, não é, que existem em todos os lugares, problemas de violência, de ganância, de desonestidade. Então a gente comentou que nós deveríamos proteger a nossa casa mental, através de orações, meditações, leituras edificantes, músicas, não é? Que colocam a pessoa num estado assim para cima, não aquelas músicas tristes ou violentas. Foi isso que a gente viu no último programa. E agora vamos recomeçar a nossa leitura. Vamos ler, né, o parágrafo 10, porque nós terminamos lendo a pergunta, o comentário de André Luiz, quando ele disse que apesar de todos os problemas, ele tinha ao lado dele a Ismália, a esposa que a gente conheceu, não é, no último programa. Então, vamos à leitura. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele, Alfredo e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Então, o Alfredo está dizendo para o André Luiz que ele e a esposa seriam o que nós hoje, né, muitas das vezes, chamamos de almas gêmeas. Ele Isso. Coloca, eles têm uma união eterna. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, vai falar um pouco sobre a questão das metades eternas, porque as pessoas confundem, alguns até dizem, o Espiritismo diz que não existe alma gêmea.
não existe no sentido em que uma alma vem para completar outra. E isso realmente é o que Kardec vai dizer na Revista Espírita de 858. Quem quiser ler, ele trata o assunto de metades eternas. Porque ele vai fazer um comentário em cima de uma outra evocação que ele faz. Ele recebeu uma carta de um senhor que era assinante da Revista Espírita. E ele perdeu a esposa e ele fez a evocação da esposa. Ele era espírita, deveria de alguma maneira, né, ter um grupo, porque naquela época a gente sabe que os grupos eram nas residências, os grupos espíritas, e haviam evocações até pela necessidade do desenvolvimento do espiritismo. E aí ele diz que uma noite ele perguntou a Clemence, né, se ela podia, assim, que apesar deles se darem tão bem, por que às vezes eles brigavam? E aí ela respondeu, muito interessante, Kardec coloca isso na Revista Espírita: meu amigo, éramos pessoas honradas e honestas. Vivemos juntos e poderíamos dizer do melhor modo possível nesta terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Olha, né? A Clemência, esposa desse senhor, falou que ela não era metade eterna, né, dele. Tais uniões são raras na terra, podem ser encontradas, entretanto, representam um grande favor de Deus. Os que desfrutam dessa felicidade experimentam alegrias que te são desconhecidas. Então, aquelas almas que são ligadas uma à outra, não é? Como o Alfredo disse, tipo uma união eterna, esse senhor e ela não viveram essa experiência. Aí ele perguntou de novo para ela: podes dizer-me se tu vês a tua metade eterna? Aí ela disse sim. É um pobre coitado que vive na Ásia e só poderá reunir-se a mim dentro de mais ou menos, né, 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Reunir-vos-eis na terra ou em outro mundo? Na terra. Mas escuta, não te posso descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos. Rogarei a Heloísa e a Abelardo que te venham informar. Então, esse senhor pede a Allan Kardec que ele evoque Abelardo e Heloísa. Quem são Abelardo e Heloísa? Abelardo e Heloísa são duas pessoas, né, que viveram na França, e ele era um professor e ela era uma aluna dele. Vou resumir a história, né? Quem tiver interesse, Abelardo e Heloísa. Eles se apaixonaram perdidamente. Ela era uma moça de 17 anos e ele era bem mais velho que ela, e eles eram muito, muito apaixonados e tiveram até um filho. Só que essa união não foi aceita pelo tutor dela. Eu sei que o tutor dela mandou castrar o Abelardo. Meu e ele virou monge. E ela, depois disso, virou uma abadesa. Ela também foi para um convento. E eu nem sei acho que quem criou a criança foi o tal tutor dela. E eles comparecem à reunião e falam, né? Aí, olha, interessante. Abelardo e Heloísa, interrogados sobre esse ponto, a ideia das metades eternas, responderam: as almas foram criadas duplas. Se tivessem sido criadas duplas, ao simples seriam imperfeitas. As simples seriam imperfeitas. É possível reunirem-se duas almas na eternidade e formarem um todo? Não. Tu e Heloísa formaste desde a origem dois seres bem distintos? Sim. Formai-vos ainda neste momento duas almas distintas? Sim, mas sempre unidas. Então, o Emmanuel, no livro Consolador, ele vai falar sobre a alma gêmea, né? O Marco vai até ler o que ele diz. Então, é para a gente entender
que a alma gêmea é aquela, né, no nosso entendimento através de Emmanuel, é aquela que dá um suporte à outra. Uma vai se ajudando a outra no que pode, com a permissão de Deus. Elas são duas almas muito afins, não é? Então, mas elas não são uma metade da outra. Isso é errado pensar. Então realmente, quem entende a alma gêmea como metade, isso não, a alma gêmea desse modo, dessa maneira, não existe. O que existe são almas que são afins, que se gostam, que se procuram, que se apoiam. Olha o que o Alfredo, a gente vai ver aqui, o Alfredo com a Ismália, não é? O apoio que ela dá para ele o tempo todo, não é? Então, a gente vai ver também no livro Há 2000 anos, a Lívia apoiando o Emmanuel. No livro Paulo Estevão, a Alcione, né? Alcione não, Abigail. Abigail e Paula. Amparando Saulo, Renúncia. né? Então, no livro Renúncia também Alcione e o Pólux. Então, são almas que são almas afins, são muito ligadas desde o começo. Agora, quando chegamos a um estágio de espírito puro, nós realmente vamos considerar todos como nossa alma gêmea. Na realidade, Jesus, toda a humanidade é a alma gêmea de Jesus. Ele nos ama igualmente, não é? Ele realmente tem uma afinidade imensa com todos nós aqui da Terra. O Marco vai ler um pouquinho sobre então, o que o Emmanuel coloca sobre isso. A Teresa leu da Revista Espírita, né? Foi a Revista Espírita. 1858. Então, e Allan Kardec coloca exatamente isso na pergunta 299 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo da vida espírita. Ele pergunta assim: em que sentido se deve entender a palavra metade, de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então ele está falando de metade. Olha só, metade. É como se o espírito tivesse criado só a metade e precisasse da outra metade para ficar completo. A resposta é a seguinte: a expressão é inexata. A expressão metade é inexata. Só um parênteses: o espiritismo não é para ser decorado. Claro, ótimo, se a gente decorar o Livro dos Espíritos todo, o Evangelho está ótimo, excelente. Poxa, que Deus abençoe quem consegue. Mas ele é para ser compreendido, conforme está a resposta dos Espíritos na questão 917 sobre o egoísmo. Por 3 vezes os Espíritos falam a Kardec o Espiritismo bem compreendido. Então é bem compreendido, a gente tem que compreender. Por isso a gente tem que tentar analisar a pergunta com o que está no Evangelho, com o que está na Revista Espírita e o que está nas obras subsidiárias sérias, como, por exemplo, as psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Então a resposta é assim: a expressão é inexata. Aí continua: se o espírito fosse a metade do outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Entenderam a resposta? Então a resposta é bem assim: o espírito está explicando para nós, para Kardec e para nós, dizendo que o espírito não é criado metade. Nós fomos criados simples e ignorantes. Não aprendemos isso? Isso, aprendemos. Então, mas não é metade da simplicidade da ignorância e tem que ter outra metade para completar isso. Não é isso. Quando ele diz aqui que a expressão é inexata, é porque a alma gêmea é a certa. A expressão alma gêmea é a certa. Conforme o Emmanuel vai falar para a gente, no livro... o gênio, cada um é uma individualidade. No livro, isso, exatamente. É isso que ele vai dizer. No livro O Consolador, que foram perguntas feitas ao Emmanuel por um grupo de trabalhadores que ficavam em torno junto com o Chico no trabalho em Pedro Leopoldo, e aí muitas perguntas foram feitas sobre vários assuntos. E na pergunta 323, deixa eu pegar ela aqui, peraí, ela saiu daqui do foco. Na pergunta 323, foi perguntado assim: será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Resposta do Emmanuel: no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, como divino complemento da personalidade. Então, olha só, já começa a mudar. Não é metade, é complemento da personalidade. Então ele vai explicar melhor.
Criadas uma para a outra, as almas gêmeas se buscam através da eternidade. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres transviados no crime ou na inconsciência experimentam a separação da alma que os integra com uma provação mais ríspida e dolorosa. Então ele está dizendo que, porque a alma gêmea, a aspiração uma da outra, porque uma quer encontrar a outra, e geralmente não, sempre uma está mais evoluída do que a outra. Então está mais adiantada, vamos dizer assim. Então a aspiração, às vezes a pessoa está na existência obscura do crime, né, da prova dolorosa, e busca a outra, que é o caso exatamente da Ismália e do Alfredo, que é o caso do Pólux da Alcione, que vai ser o caso do senador Publio Lentulus com a Lívia, né? Aí ele continua, quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, a da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação, que é o Espiritismo, veio dissipar, descerrando para todos os espíritos amantes do bem e da verdade os horizontes eternos da vida. Então, ele está explicando isso, que existe sim a metade no sentido da aspiração, mas não a metade eterna, que é a expressão, olha só, o que os espíritos responderam a Kardec, a expressão é inexata. Aí, depois que o Emmanuel deu essa resposta às pessoas, e o Chico psicografou, aí houve uma certa desconfiança. Mas no livro dos Espíritos está dizendo que a metade eterna não existe. Como é que pode? Vamos refazer essa pergunta para o Emmanuel. E foi refeita a pergunta. A pergunta foi refeita, e aí foi feita uma nota antes da publicação, se eu não me engano, gente, desculpa se eu estou errado, antes da publicação da primeira edição do Consolador ou após a publicação da primeira edição. Eu não tenho certeza ainda. Mas o Emmanuel respondeu assim, porque perguntaram assim, no Livro dos Espíritos, a pergunta 298, aí botaram a pergunta 298 a 299, também 298, né? Dizendo que não existe a união particular e fatal entre duas almas. A 298 é assim, o Espírito respondendo a Kardec. Aí o Emmanuel veio respondendo assim, corrigindo. Então fizeram essa pergunta, Chico, na pergunta 298, fala para o Emmanuel que na pergunta 298 está dizendo que não existe. E o Emmanuel está dizendo que existe. Então pergunta ele de novo. Aí foi feita pergunta para o Emmanuel e o Emmanuel respondeu. A teoria das metades eternas é uma figura da união de dois espíritos simpáticos. É uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar. Por isso não devemos tomá-la ao pé da letra. Olha o sentido da compreensão. Seguramente os espíritos que a têm utilizado não pertencem a uma ordem elevada. A esfera de suas ideias é necessariamente limitada e eles exprimiram o pensamento pelos termos de que se tinham servido durante a vida corporal. Deve-se, pois, rejeitar a ideia de dois espíritos criados um para o outro e devendo um dia unir-se fatalmente para a eternidade, depois de ter estado separados por tempo mais ou menos longo, né? Então, olha só, mais adiante um pouquinho. Ele vem dizendo aqui das vibrações e tal, e ele vem dizendo, ele vem dizendo o que a Teresa colocou ali antes pra gente, na Revista Espírita, né? Que são as aspirações que o espírito tem, a vontade, a aspiração que ele tem da união com o outro. E essa aspiração faz para ele um bem, porque ele quer progredir. Ele enfrenta as dificuldades, porque está aspirando. Agora, quando ele se tornar um espírito já superior, um espírito, não digo um espírito puro como Jesus, mas um espírito superior, aí isso já vai diluindo. O amor dele por aquela pessoa já vai diluindo pelas outras também, até chegar ao ponto de Jesus, que ama a humanidade inteira igualmente. A gente só tem que ressaltar o seguinte, a alma gêmea ou a alma afim, ela pode encarnar na condição não só de marido e mulher, esposo e esposa. Ela pode encarnar como pai e filho, mãe e filho, irmãos, primos, vizinhos. Ela porque a gente também tem, né, criou uma falsa ideia
de que a alma gêmea vem sempre unida em matrimônio, e não é verdade. Elas podem encarnar em condições diferentes, como amigos, como irmãos, como primos, ou no mesmo sexo podem vir, né, no caso, no sexo masculino, ambas as almas, ou no sexo feminino, ambas as almas. Então, a gente tem que, o que tem que ficar claro é o seguinte: são duas almas que foram criadas para se apoiarem. Elas, na realidade, uma desde o começo é afim da outra, vamos dizer assim, não é? E elas não são metades uma da outra. Porque senão Deus teria criado espíritos incompletos, e nós somos completos, né? Então, quem quiser estudar melhor esse assunto, então, Revista Espírita, 1858, na Revista Espírita de 862, Kardec também vai falar sobre as almas afins, e no livro O Consolador, como o Marco colocou. E na pergunta do Livro dos Espíritos 298 e 299, e leia essas duas perguntas com o Consolador do lado, na pergunta 323, 324 e 325. E o comentário do Emmanuel dizendo que para manter, ele diz assim, manter a filtragem mediúnica, solicito que conserve o que está no texto relativo à tese das almas gêmeas. Então, ele está pedindo, e explica o porquê. Isso. Nesse sentido que a gente falou, da compreensão, né? E para a gente não achar também que quando a alma gêmea está junto da outra, elas estão no mesmo nível evolutivo, porque também não estão. A gente vê o Pollux com a Alcione, é um exemplo claro. Ela morava lá em Sírios, né, onde ela estudava a harmonia. Ela pede para vir ajudar a alma gêmea dela, né? E um outro grupo de pessoas também, mas o interesse maior dela era o Pollux. Quando chega aqui, eles realmente têm uma afinidade, mas ele acaba cometendo atrocidades. Com ela, ele não sabia que era ela. Mas ele estava numa condição muito inferior. A dela, pelo isso que a Tereza está falando vem bem a ver com o raciocínio que a gente está colocando. A Alcione pede para vir ajudar o Pollux, só que na história ela ajuda muito mais outras pessoas do que propriamente ele. Ele não se permite. Porque ele não se permite a ajuda. Porque o espírito superior, ele não foca na ajuda de uma pessoa só. Automaticamente ele ajuda uma comunidade inteira. Ele já é assim, é automático, mas a alma gêmea dela é o Pollux. Então, até porque... Pelo que os espíritos estão respondendo aqui pra gente, a gente está lendo, a alma gêmea é isso, é a aspiração do outro encontrar a sua alma gêmea, que vai ser a do Pollux, não sei se ainda é. O livro é do século XVII, talvez ele já esteja junto, né? Como acontece com a Lívia e com o senador, né? Aí a gente abordou esse assunto porque muitas pessoas, né, quando chegam no espiritismo, ficam com um pouco de dúvida. Porque alguns dizem, o Emmanuel está errado, mas o problema, ele não está errado, é como ele entende almas gêmeas, não é? E que muitas pessoas, infelizmente, acham, no livro dos Espíritos dizem que não existe. Não, o que no livro dos Espíritos diz que não existe são as metades eternas, que um completa o outro, né? Então eu acho que nós conseguimos esclarecer um pouco esse assunto, né, que é um assunto muito palpitante, mas estamos terminando o nosso programa, lembrando que hoje nós estudamos o capítulo 17 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos, que a paz de Jesus possa estar em vossos lares e nas vossas vidas. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.